Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti. Cecílio Elias Neto é bacharel em Direito, escritor e jornalista. Escreveu mais de 25 livros e atua há 57 anos como jornalista. É autor do Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, que está na 6ª edição. Cecílio Elias Neto é o entrevistado de hoje do programa Piracicaba que eu adoro tanto. Eu preciso, em primeiro lugar, dar graças a Deus de eu ter chegado até aqui com 77 anos. E eu me lembro da minha primeira infância nos Jardins de Piracicaba. Então é um amor que vem desde pequenininho, as conversas que eu via do meu pai, dos amigos dele. E eu ouvia falar sobre Piracicaba. Meus pais falando, meus familiares, os intelectuais de Piracicaba, que se reuniam muito na minha casa, na casa dos meus pais. E aquilo foi me tocando. Eu ia nadar no rio, meu pai me levava desde os 3 anos de idade. Ele dizia que era uma mentira dele, mas eu ficava alegre, que tinha enterrado meu umbigo na beira do rio. Eu ficava tão feliz com aquilo, sabe? Eu pensava, mas espera aí, mas o rio deve ter levado já, né? E eu fingia que não, né? Para ficar lá. Eu me lembro de coisas da minha primeira infância. Eu me lembro de brincar no jardim, com uns 3, 4 anos de idade, do jardim antigo, na Praça da Matriz, entende? Porque eu nasci ali na esquina, onde é um banco hoje. Ali meu pai tinha uma lanchonete. Então eu costumo dizer que eu nasci no umbigo da noiva, né? Então eu sou apaixonado também congenitamente, né? Eu tenho insistido muito numa frase de Santo Agostinho: ninguém ama aquilo que não conhece. Eu pergunto para o jovem: você gosta muito da Mariazinha lá de Charqueada? Ele fala: não conheço. Eu falei: você gosta muito do Joãozinho lá de São Pedro? Não conheço. Eu falei: exatamente. Quem não conhece não ama. É uma história que vem desde o Império, Piracicaba tendo influência no Império, Piracicaba tendo influência na República, com Prudente Moraes, os Moraes Barros, entende? O primeiro presidente civil da República, embora nascido em Itu. Mas nós tivemos grandes personalidades. Nós tivemos um Sudi Minucci, Tales de Andrade, Prudente de Moraes, Senador Vergueiro. É só ir para o centro da cidade e perceber o traçado de Piracicaba. No centro de Piracicaba, você vai conhecer a história do Brasil, a história de Piracicaba, o poder do Império, da Igreja e da República. Está tudo lá. São linhas retas, né? E cortadas também em retas. Você vai da Rua do Porto até o cemitério, é uma cidade absolutamente bem traçada. Isso foi a genialidade do senador Vergueiro. E ele trouxe esse pensamento para Piracicaba, esse projeto, essa proposta, e que foi feita pelo Alferes José Caetano. Piracicaba, se nós tivermos, vamos dizer, olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos ouvir, inspirar e ver história. Olha, na realidade, eu entrei para o jornalismo, porque não tinha faculdade na época, porque o jornalismo era a melhor escola de literatura. Desde criança eu queria ser escritor. É incrível. Eu ia ao cinema, levava um caderninho e falava: nossa, olha lá, amor rima com dor, paixão rima com canção. Eu ia anotando, sabe, para começar a entender as rimas. E li muito, minha família lia muito. Era um mundo de arte, meu pai tocava violino, minha mãe pintava, minhas irmãs tocavam piano. Então era um mundo de arte,
pobrezinho, mas de arte. Então, eu até me lembro que meu pai queria me mandar embora de casa, porque ser jornalista naquela época era a mesma coisa que falar de boemia, né? E eu era boêmio, porque eu recordo que uma vez meu pai arrebentou um violão na minha cabeça, rapaz. Eu cheguei depois de uma seresta com minha turma, um pouco mais adolescente, eu andando devagarinho, em casa devagarinho. Daqui a pouco eu vejo que ele é uma mão grande, ele era forte, arrancou meu violão e na minha cabeça, arrebentou. Não adiantou nada, que depois eu comprei outro. Mas, então eu queria ser escritor. E eu fui para o jornalismo para aprender. Nunca quis pensar em ser jornalista profissional. Na verdade, eu queria ser diplomata. O que aconteceu? Eu estava no diário. Comecei no jornal. Mas quando eu tinha 20 anos, o Luciano Guidotti, ele criou um novo jornal com os principais industriais de Piracicaba, que era a Folha de Piracicaba. E eu tinha paixão pelo diário, mas aí entrava a questão de parentesco, aquela história toda. Vamos combinar o seguinte, eu vou lá, eu fico por um mês na Folha. E a Folha era primitiva. Ela imprimia de folha em folha ainda. E o diário já tinha rotoplana. Não era possível. O que aconteceu? Fiquei lá e não é que eles me colocam como redator-chefe. Eu tinha 20 anos. E logo em seguida, 3 meses depois, eles fazem uma assembleia e me nomearam diretor de jornal com 21 anos de idade. Mas assim mesmo eu comecei a escrever. Meu primeiro livro eu escrevi com 20 anos, que foi o Eunuco Parister. Mas daí comecei a escrever só para mim. E daí só em 78, não, depois quando veio o golpe militar, quando caçaram o Juscelino, eu vi, tinha um repórter chamado Tico Tico, da TV Tupi. Ele apareceu na televisão e fez assim, Juscelino, ó. Eu peguei um cinzeiro que estava do meu lado, taquei na televisão. Pá, né? E eu sentei na máquina de escrever aquela noite e comecei a escrever o que veio a ser o Bagaços de Cana. Né? Então eu comecei a ver a questão social de Piracicaba com os cortadores de cana, aquele negócio todo. Mas só publiquei em 78, porque a censura segurou. Eu queria escrever inicialmente, e escrevi inicialmente, literatura, romances, ficção. Daí veio acho que Pastorela. E daí eu fiz, participando da trilogia, eu fiz Isto é Meu Corpo. E finalmente o terceiro, não sei, eu gosto de trilogia. E o terceiro foi o Miserere e Meio Amor. Eu acho a melhor obra literária minha, esse Miserere e Meio. Daí eu fui chamado para escrever o livro da Paula. E daí eu escrevi sobre a história da Unimep, que me contrataram também. Aí o Jornal de Piracicaba me convidou para escrever o Memorial de Piracicaba. E agora cheguei nessa fase, porque os melhores livros, eu acho, mais bonitos, estão nascendo agora, desde os meus 74 a 77 anos. Olha, você veja bem, eu acho que a maior importância, a nossa identidade, primeiro começa com o Rio, né? Nós somos ribeirinhos. Agora, o nosso linguajar é um tesouro, porque o pessoal acha que é linguajar hoje é caipiracicabano, mas era o linguajar paulista. A cidade de São Paulo de Piratininga, falava isso, a linguagem dos índios com os portugueses. O ar. Tanto é que quando foi para ser criada a Faculdade de São Francisco de Direito, no século XIX, o Senado não queria, o Senado Imperial, porque dizia que São Paulo falava errado. Era o nosso sotaque, né? E Piracicaba, no Vale do Piracicaba, Vale Tietê Médio,
Piracicaba ficou à margem das rodovias, né? Piracicaba foi tendo, vamos dizer, ela foi se tornando autossustentável, né? Com os fazendeiros, com a cana, com as indústrias que foram surgindo, as escolas, e nós mantivemos esse linguajar, que é incrível, e mantendo esse orgulho do piracicabano. Eu sou fruto disso, entende? Eu sou fruto. E eu fico feliz de ver, por exemplo, quando o linguajar se tornou patrimônio material, imediatamente o livro, o dicionário, né, caipira, ele passa a ser parte disso. Entende? Quer dizer, é um livro que explodiu no Brasil inteiro. E eu tenho material para escrever mais 3, 4 edições, mas não quero mais. Posso falar toda a verdade do que eu sinto? Piracicaba tem que ser amada. Piracicaba tem que ser amada apaixonadamente. Vocês larguem de ser bobos, senão ela vai nos deixar. Ela vai perder as suas tradições, as suas raízes. Então, no aniversário dos 250 anos, nós temos que sair para a rua cantando parabéns. E eu faria mais, eu até beijava o chão. Entende? Que é esse chão que nós pisamos, que foi pisado por Prudente de Moraes, por Luiz de Queiroz, por todos os nossos ancestrais. E eu digo mais, tomando a liberdade, eu percebo hoje que a maioria dos que vivem em Piracicaba e aqui não nasceram, amam mais Piracicaba do que muitos piracicabanos, natos. Então, puxa vida, é um pedido até que eu faço nos meus 77 anos. Amem Piracicaba mais, amem mais, cuidem dela, amar e cuidar. Numa saudade que punge e mata, que sorte ingrata, longe daqui. Em um suspiro, triste e sem termo, vivo no ermo, desde que parti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto, ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti.